Olá, mês de julho praticamente no fim. O que esperar das cotações da arroba? Se o mercado interno não absorve a produção, as exportações dão fôlego. Os destaques da semana no mercado pecuário DBO que começa agora. No primeiro semestre desse ano, a carne brasileira foi mais valorizada no exterior. A tonelada do produto in natura foi vendida por, em média, US$ 6.000, 26,3% a mais que no mesmo período do ano passado. Essa alta se deve principalmente às vendas feitas para mercados que pagam mais, como, por exemplo, a China. E será que temos espaço para crescer nesses mercados que valorizam a carne, além do que era esperado já para esse ano? É que as exportações feitas pela Austrália, que já estavam em queda, estão sentindo aí a pressão dos casos nos países vizinhos, na ilha de Bali e também na Indonésia. Lembrando que a Austrália é um grande exportador e produtor de carne de qualidade. Tem um dos produtos mais valorizados no mundo. Na conversão, enquanto a arroba do boi aqui no Brasil custa em torno de US$ 56, a do boi australiano é comercializada por US$ 103. É quase o dobro. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe hoje Iberville Neto, que é médico veterinário, analista de mercado da HN Agro. Iberville, muito obrigado pela sua presença aqui no mercado pecuário DBO. Nenhum caso ainda confirmado na Austrália, mas a gente já vê que as exportações para o lá têm patinado, né? Por quê? O histórico de exportações deles cedendo um pouco está muito relacionado a esses preços em alta, que você bem comentou. Então, os preços do gado lá estão em alta, e isso afeta a competitividade deles no mercado internacional. Pensando daqui em diante, realmente a preocupação está toda voltada para esses focos de febre aftosa na Indonésia, que mais recentemente chegaram à ilha de Bali, que é um ponto turístico com fluxo importante de pessoas, e isso levantou aí todos os alertas da pecuária australiana, uma vez que o vírus da febre aftosa é um vírus que tem uma permanência em roupas, sapatos, e uma permanência relativamente longa no ambiente. Então, isso gera essa preocupação adicional. E lembrando que a Austrália não tem caso de febre aftosa há mais de 100 anos. Então, eles são livres de febre aftosa sem vacinação, e esse é um dos grandes motivos pelos quais eles vendem carne para o Japão e para a Coreia do Sul. Um dos grandes motivos, não, eles têm uma carne aí muito bem vista no mercado internacional, mas essa exigência é um ponto que limita a nossa entrada nesses mercados por enquanto. Então, nós temos tratado com o Japão, com a Coreia do Sul aí nos últimos anos, mas o status relacionado à febre aftosa sempre é atribuído a ele a não liberação da nossa venda para lá. E aí, se a gente vier a ter um caso de febre aftosa efetivamente na Austrália, fica a dúvida se talvez o Japão o Japão e Coreia do Sul não acelerem um pouco esse processo, uma vez que a Austrália e Estados Unidos são os grandes fornecedores desses mercados. Então, já que eles têm, vamos dizer, caso venham a ter esse problema com o fornecedor e o Brasil indo na direção oposta, ou seja, o Brasil está indo no rumo de se tornar livre de febre aftosa sem vacinação, o que deve ocorrer em alguns anos, se tudo der certo. Então, talvez isso possa ser um estímulo aí para eles manterem fornecedores com potencial de vender volumes importantes de carne, como é o caso aí do Brasil. Iberville, a gente recebe aqui pergunta dos nossos leitores, espectadores, e o Walter Souza Neto pergunta: qual a previsão do preço da roupa para o fim de setembro, outubro, no estado de Goiás, que é a região dele? Bom, vamos lá. Para essa conta, que se a gente considerar que os preços futuros para setembro e para outubro estão na casa de 324 para setembro, 327 para outubro, e a cotação no mercado físico em São Paulo, a gente está com algo em torno de 315, aqui não considerando o CPEA, considerando outras referências do mercado à vista, porque eu digo isso porque o CPEA tem uma certa volatilidade ali e ele, no momento, está um pouquinho acima do que a gente tem percebido no mercado físico. Mas a gente está falando de uma alta de 9 a 12 reais por arroba, de 9 para setembro e de 12 para outubro. Se a gente projetar isso sobre os preços que estão hoje sendo observados em Goiás, na casa de 290 reais, a gente tem uma arroba ali em torno de 299 para setembro e 302 para outubro. Isso apenas convertendo os preços no mercado futuro. Só que aí
somando uma análise a esse contexto, eu diria que pelas variações históricas que nós observamos de preços entre julho e outubro, novembro, isso se somando ao cenário de dinheiro injetado na economia pelas eleições, a Copa do Mundo mais adiante ajudando um pouco, esse cenário um pouco turbulento aí para a atratividade do confinamento nos últimos meses, eu diria que a gente tem espaço para que esses preços sejam superados. Então, eu não diria que o mercado futuro, eu diria que ele está relativamente pessimista frente ao que a gente pode observar. Claro, sem bola de cristal, mas essas seriam as ponderações e a nossa expectativa é de que os preços estejam relativamente pessimistas no mercado futuro atualmente. O Ícaro Saquetin. Será que o preço do boi gordo tem força para subir antes das eleições? Ícaro, a nossa expectativa é de preços firmes, com possibilidade de valorizações, mesmo antes das eleições, e aí nós baseamos essa expectativa em um cenário de exportações em bom ritmo, o dólar colaborando, a entre-safra evoluindo, e, paralelamente a isso, um consumo doméstico que ganha força na segunda metade do ano. E tem também essa ajuda aí dos gastos que ocorrem com o cenário eleitoral Brasil afora. Então, eu diria que há espaço para o mercado ganhar ritmo mesmo antes das eleições, sim. A economia, nós estamos aí com projeções de melhoria da situação econômica, o FMI soltou hoje, inclusive, uma projeção de crescimento do PIB em 2022 de 1,7%. A projeção anterior feita em abril era de 0,8%. Então, os dados eles têm surpreendido aí positivamente e isso tudo vai compondo um segundo semestre de consumo provavelmente melhor. O consumo não deve ser exuberante, porque nós estamos ainda saindo dessa situação mais crítica de crise no Brasil e depois pandemia, inflação e etc. Mas eu diria que o segundo semestre ele deve colaborar tanto no consumo doméstico como nas exportações. Pensando em exportações pela própria sazonalidade, demanda chinesa que deve continuar boa, e também pelo patamar cambial, que os juros aumentando mundo afora, aumentando nos Estados Unidos, eles geram uma saída de capital, consequentemente valorizam o dólar frente ao real. E isso é bom para a gente mandar carne para fora e barateia a nossa carne, pensando até nos Estados Unidos, que tem se tornado um comprador um pouco mais importante nos últimos anos. Pois é, você enumerou aí uma série de fatores que são favoráveis para o segundo semestre. Por que, que o mercado futuro não está enxergando isso? Por que essa queda, essa retração no futuro, então? Juliana, realmente hoje o mercado futuro tem trabalhado um pouco mais firme. Ontem até ele também subiu um pouco mais ao longo da tarde, mas eu diria que o mercado futuro está um pouco escaldado pelos últimos anos, pela conjuntura de guerra, o nível de incertezas é muito alto, né? Então eu diria que seria um mercado que está um pouco cauteloso, mas eu acredito que pelo histórico, pelo que a gente tem de expectativas aí para mercado interno, exportações, como eu ponderei, esse mercado poderia ou pode avançar um pouco mais do que tem sido precificado atualmente. A gente esperava já que essa entre-safra, redução da oferta de animais, já fosse refletir no preço da arroba em julho. Não aconteceu. O que, que você espera aí? Qual que é a sua análise para o novo mês, agosto, que começa agora? Isso, exatamente, Juliana. Em julho nós até observamos um início de recuperação, mas depois apareceu um pouco mais de oferta de gado, já de gado confinado, que refletindo a atratividade do confinamento lá em abril, que acabou sendo interessante. Então isso gerou esse aumento da oferta agora em julho. Para agosto, a nossa expectativa é de que essa oferta ela se dissipe um pouco, pelo menos essa concentração de oferta que foi observada, meio fora de época, entre aspas. Então a gente deve ter uma oferta, não é que deve sumir o gado do mercado, mas paralelamente nós devemos ter uma melhoria contínua do consumo e o gado de pastagem vai ficando cada vez mais escasso. Então eu diria que a tendência é que o cenário ganhe firmeza ao longo de agosto, setembro. A gente deve estar trabalhando com preços mais positivos, um mercado um pouco mais positivo. Sempre lembrando que a pedra no sapato do mercado atualmente tem sido esse escoamento no mercado doméstico. A virada de mês agora colabora um pouco com isso. As escalas de abate elas não estão apertadas, elas permitem que os frigoríficos testem um pouco o mercado, mas se a gente tiver uma virada de mês enxugando o mercado atacadista e fazendo com que os frigoríficos precisem colocar mais gado nessas escalas também, porque elas estão, em geral, abaixo do que normalmente se abate, há espaço aí para
para uma busca maior por gado e uma firmeza para o mercado do boi. Lembrando também que os frigoríficos que trabalham com exportação estão com margens muito boas, uma associação aí do preço que a gente comentou, preço em dólares, o câmbio, o dólar valorizado e o mercado do boi gordo relativamente contido aí ao longo do ano, né? A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, porque o pecuarista tem que estar preparado para atender esse mercado externo, né? Ainda é muito limitada a produção desse animal específico que a China procura. Não dá para virar a chave de um ano para o outro, tem que ter planejamento. A China tem essa exigência de animais com até 30 meses, que têm sido mais produzidos nos últimos anos, mas eles ainda não são a realidade do mercado. Se fosse, nós não teríamos o Ágio China, né? Então, realmente, esse Ágio China ilustra esse cenário de ainda menor ocorrência de animais mais jovens, ou, vamos dizer, a demanda por esses animais está maior do que a oferta atualmente. E lembrando que a gente falou aqui de Coreia do Sul, Japão, eventualmente uma abertura do Japão muito provavelmente vai ser por animais mais jovens também. O Japão exigia dos Estados Unidos animais com até 30 meses e até, se não me engano, 2 ou 3 anos atrás. Eles derrubaram essa exigência há alguns anos. Então, uma abertura de mercado para o Brasil provavelmente vai vir associada dessa exigência aí de um animal mais jovem. Que quando a gente coloca esse animal mais jovem na fazenda, ele tem diversos benefícios por sair antes da fazenda, economia de uso de pastagem, o dinheiro chegando antes, o animal gastando menos com custos indiretos e custos fixos. Então, esse benefício do ágio, ele é mais um benefício de um animal que está sendo mais eficiente no sistema. Então, esse é um ponto que o pecuarista precisa lembrar também, que não, se um dia a China parar de pagar o ágio, o mercado chinês parar com esse ágio, não necessariamente esse animal de 30 meses vai se tornar desinteressante. Na verdade, muito provavelmente ele vai seguir interessante pelos benefícios que ele traz no sistema. Sensacional. Iberville, muito obrigado pela sua presença no Mercado Pecuário DBO. Sucesso com a HN Agro e você é sempre bem-vindo trazendo informações da pecuária de corte pra gente. Obrigado. Muito obrigado, estou à disposição. E você tem dúvidas sobre o mercado pecuário? Compartilha com a gente, vamos em busca de especialistas como o Iberville. Basta você entrar em contato pelas nossas redes sociais. No Instagram o endereço é @portal_DBO ou então diretamente pelo nosso WhatsApp DDD 11 9 6793 5819. Muito obrigada pela sua companhia, a gente se encontra. Tchau.